Irmãos, nós iremos falar hoje sobre o pecado não tem domínio sobre vós, dando até prosseguimento da onde que nós paramos, tá? Em nome de Jesus, fique atento, nós não queremos passar do horário, né? Mas fique aí atento que o Senhor possa falar com você. O pecado não tem domínio sobre nós. Na palavra está sobre vós, então sobre nós, ele não tem domínio. Nós vamos falar sobre isso. Romanos 6,14. Amém? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. Amém? Então, está bem claro aí que nós não precisamos estar sob domínio do pecado. Amém? Em Cristo Jesus nós temos essa libertação. Temos que saber, irmãos, que atrás de cada pecado há um espírito das trevas. Então, atrás de cada atividade que a pessoa comete contra as leis de Deus, há uma certa espiritualidade aqui das trevas que quer se alimentar, ou seja, deseja que você cometa aquela atitude contra o Senhor para se alimentar. Basicamente é isso, sabe? O alimento das trevas é o pecado. Entende? E quanto mais a pessoa comete, se envolve no pecado, se lambuza ali do pecado, mais ela fica presa pelo agente maligno. E muitas das vezes, irmãos, guarde isso, não é coisa assim, tipo assim, os pecados que a pessoa, prostituição, homicídio, coisa, entendeu? Não, nunca fiz mal para ninguém. Olha o coraçãozinho. Sabe o que mais detona a pessoa? É um radar para atrair as trevas. Falta de perdão, mágoa, ressentimento, desejar mal a outra pessoa. Tem vezes que eu até, irmão, eu oro, a pessoa, a gente vai vendo essas coisas, não só no nosso país, ou, né, no mundo, em outros países, a gente fica, né, com aquele sentimento de justiça, né, desejando mal, não desejando mal, desejando a justiça, e a justiça muitas das vezes, né, está faltando ali. Não deseje mal, ore, que o Senhor, o mal que você tem que desejar, assim, que essa pessoa aceite o Senhor Jesus, ela será mudada. Percebeu? Porque quando a gente, porque se você desejar mal, que desejar, você está trabalhando para as trevas e vai alimentar ela. Entende? Amém? Nós sempre precisamos consultar o nosso coração e falar com Deus. Senhor, há alguma coisa que está em mim que não é do Senhor? Aí o Senhor vai falar contigo, você se acerta, pede perdão e se acerta. Mas guarde isso, atrás de cada pecado há uma entidade maligna. Não tem como negar. E quanto mais a pessoa se envolve, fica ali, mais ela demora, mais aquilo vai ter força. Tudo bem? Todos pecaram. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Irmão, é tão claro que não dá nem para explicar muito, né? Então, Adão pecou. E com isso, todos pecaram. Mas como assim? Eu não tenho culpa de nada. Quando eu era criança, eu digo que eu ficava bravo com Adão. Eu comecei a entender essa questão toda de Jesus, de tal, do que a gente sofre pelo pecado. Eu falei, mas por que esse cara foi pecar, rapaz? Né?
Agora a gente vai pagar o pato lá do Adão, rapaz. Ele que tinha que se virar. Eu digo, eu criança, eu pensando, né? Mas, irmãos, o homem, ele nasce com uma natureza pecaminosa. O que acontece? Por isso que todos pecaram. Quando chega na idade da consciência, irmão, pode perguntar a um jovenzinho, já cometeu pecado. Não fica purinho como uma criança. Criança é purinha, percebeu, irmão? Você entende? Mas chega na idade da quanto já percebeu? Por isso que a gente tem que ensinar. Diz na palavra, ensina o caminho em que a criança deve andar. E até quando você envelhecer, não desviará dele. Ou seja, a natureza pecaminosa já está em nós. Eu costumo dizer, quer ver, coloca as crianças assim e joga um pacote de bala. O que elas vão fazer? Vão dividir ou cada um vai pegar um maço para você? Eles vão pegar. É o egoísmo que já está intrínseco no homem. E o egoísmo é uma raiz natural do pecado. Porque quando a pessoa peca, ela não pensa no outro, não pensa na consequência, não, ela pensa em si, no seu prazer. Você entende? É uma coisa natural, pensar em si. Você entende? Então, todos nós, é vivo aqui, precisa do Senhor. É lógico, irmãos, a criança como não está naquela pura, é um anjo. É um anjo de Deus. Nós temos que aprender com as crianças, ter um coração como de criança. Mas vai crescendo, nós temos que alertar, orientar, ensinar na palavra. É como foi ensinado aqui a questão da oferta, a questão de vir à igreja. É bênção. É bênção. Você está rompendo barreiras ali, está tirando a oportunidade que as trevas têm de pegar o seu filho e colocar no outro caminho. E mesmo assim, irmão, olha, o que eu já vi de filho de crente, irmão, no mundão, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. E não é crente só de banco não, irmão. Crente ministra, prega muito, muito lindo para os outros, é maravilhoso. Em casa, irmão, só Jesus na causa. Entendeu? Então a gente tem que salvar a nossa família, os nossos filhos, com exemplo, com amor, ensinando tudo isso aí. Amém? Tudo bem. Todos precisam de um Salvador. Irmão, todos precisam, e tenha paciência. Quantas vezes a gente vai evangelizar, falar, a pessoa fala, olha... Teve uma vez que um rapaz falou assim, olha, eu fui na igreja, o cara lá estava dando testemunho, eis isso, eis aquilo outro. Eu sou trabalhador e tal. Que em outra palavra, que a pessoa quer dizer que é melhor do que aquele lá que está pregando. Se você for lá olhar humanamente, talvez até sim, que o outro talvez tenha passagem e tudo mais e tal, mas se acertou, teve um encontro com o Senhor, e coitado dessa pessoa, não sabe que zerou tudo. E o outro que se acha muita coisa, já está com pecado de orgulho, irmão. Não está na cadeia dos homens, mas está na cadeia das trevas. Pior ainda. Amém? Então, todos precisam, e tenha paciência com aquela pessoa que você fala, e a pessoa não está nem aí. Porque, infelizmente, há alguns que não têm nem consciência do que está preparado para aqueles que não conhecem o Senhor. Se tivesse, irmão, estava pedindo clemência, ajoelhando, vinha até de joelho aqui. Eu tenho certeza. De joelho, sangrando, vinha e marca de sangue, vinha, sentava, alguma coisa, não, que isso, não é nada. Isso daí não é nada. Depois eu jogo um negocinho aqui, tá bom demais.
Mas as pessoas não têm consciência do que há de vir. Amém? E a pessoa pensa assim, Deus é bom, tudo maravilha, olha, eu acordo, como, bebo, durmo, e as coisas tudo normal. Não é assim? É verdade, né? Romanos 5, 15, 21, de 15 a 21, não sei se eu vou ler tudo, vamos ver aqui. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Amém? 17. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Irmãos, isso aqui já explica. Explica. Em Jesus nós fomos justificados. Por Adão nós fomos condenados. Em Jesus todos nós fomos justificados e libertos das trevas. 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Amém. 19 e 20, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Irmão, graça é favor imerecido. Ninguém merecia a salvação. Deus deu de graça para nós, mas foi um sacrifício violento para Jesus. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse para a justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. O pecado é uma ofensa às leis de Deus, como eu já falei. É uma ofensa à lei de Deus. Aqui você vê no versículo 15, 16 e 17, a ofensa. Pela ofensa, até hoje. Quando você comete atos que você sabe, até coisas que não é pecado pela legislação humana, mas você sabe. Então, você está cometendo atos contra a Deus. Amém? Então, se acerta ali. Tudo começa no íntimo do coração, na sua mente. Ninguém aí é condenado por, eu pensei tal coisa. Não. Qual a sua pena aqui no reino dos viventes? Nada. Pensa em outra coisa. Eu pensei em adulterar. Tem alguma lei que me condena a isso? Não. Se na verdade você for a muitos profissionais na área da psicologia, não, mas você vai se sentir, está se sentindo bem assim? Estou, então continua. Eles vão falar isso para você. Ou alguma outra pessoa, você tem que padronizar a sua vida, a sua mente, o seu coração, pela lei do Senhor, e dominar já no pensamento. Aí na atitude fica muito mais fácil. Você resolve ali na origem, tá bom? Em Cristo reinamos em vida. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que é reinar? Ter o domínio.
Não é agora a morte que vai reinar, não é agora o pecado que vai reinar na vida daquele que aceitou a Jesus como Salvador, daquele que é fiel. É você. Você tem o domínio em Cristo Jesus. Amém? Em Cristo. Como que é isso? É que aquelas forças do mal não tem como subjugar você. Ah, mas por quê? Porque você é autoridade, você é um filho de Deus. Você não tem que ficar fazendo o que as trevas desejam. Você tem o domínio. Você reina. Você dá uma ordem e as trevas vão obedecer. Os anjos vêm para executar aquilo que você falou. Amém? Como não deixar o pecado reinar? Como não deixar? Tem alguns pontinhos aqui que eu quero colocar para você. Primeiro, identificando as nossas fraquezas pessoais. Pecados são muitos, né? Várias áreas, né? Então, identifique a sua fraqueza. Identifique. Olha, realmente eu sinto... Tem gente, dando exemplo, né? Tem gente que gosta mais de alimento salgado, outro doce, outro não sei o quê. Não é isso? Pecado é a mesma coisa, irmão. Veja aquilo que você tem mais tendência, que vai te ajudar na sequência aqui, reconhecendo as coisas que nos tentam. Um reconhecimento bom, aquilo que eu te falei, é que vem pelas trevas, que é uma investida maligna para te prejudicar. Tá bom? 3. Nos mantendo longe de fontes de tentação. Se seu problema é X, vai ficar com aquelas pessoas que estão usando o X ou Y? Não. Você entende? Foge das amizades ruins. E muitas das vezes, irmão, não é a pessoa que é mau elemento, não é mau não. De repente até ambientes de amigos e tal. Se a pessoa tem problema com o alcoolismo, ela vai lá na roda, o pessoal vai tomar churrasco e tal, ela vai ficar lá e tal, ela vai tomar. Não é verdade? A gente está com um problema, irmão, começa a tomar, enquanto não consumir tudo que é bebida ali, o cara não para. Irmão. Eu tinha um irmão com problemas, a família e tal. Pessoa muito boa, maravilhosa. Mas bebia só Jesus. Tem pessoas que têm controle. Aí, poxa, a pessoa não, né, vai ter problema. Está ali junto, né? Mas tomar cuidado. Então você tem que tomar cuidado o meio que você está. E se resguardar. Não estou falando para você se eximir das atividades sociais, das atividades familiares, que muitas das vezes tem. Pelo contrário, você tem que estar ali e testemunhar sobre o Senhor Jesus. Não é verdade? Ninguém vai morar numa ilha, mas você tem que tomar cuidado. Identificar o seu ponto fraco aí. Praticando o autocontrole. Tem uma situação ali que controle-se. Investindo conscientemente nosso tempo em bons hábitos e serviço. Veja bons hábitos, boas atitudes, leitura da palavra, oração e tudo mais, via a igreja do Senhor. Tem alguém para que você converse, que seja mais forte que você. Você chega e fala, olha, poxa, eu estou com tal situação, me ajude em oração. É bênção. Isso é importante. Você tem alguém para abrir ali, alguém de Deus. Confiar na força e na graça de Deus. Isso é muito importante.
Deus é poderoso para te restaurar, para te dar forças, para superar. Não está dando para resistir tal tentação, seja lá o que for, clama ao Senhor: Senhor, me ajude, eu não quero, me ajude, Senhor. O Senhor vai mandar seus anjos, vai te socorrer, e você será um vencedor em nome de Jesus. Irmãos, um ato gerou a graça de Deus. A graça, irmão, é um instrumento tremendo. Todos nós que éramos inimigos de Deus, estávamos distantes do Senhor, nos tornamos filhos de Deus pelo sacrifício poderoso de Jesus. Ele não quis crucificar ninguém, ele crucificou o seu filho, seu único filho, seu filho amado, que não pecou, que não pagou o pato por nós. Mas para todo mundo, para aquele que crê, que se identificar. Isso é graça. Isso é a graça de Deus. Um ato gerou a graça de Deus. Valorize a graça de Deus. O que eu quero colocar para você? É para você valorizar o sangue de Jesus. É para você valorizar o sacrifício do Senhor Jesus. Tudo que Ele fez por nós. E como a gente valoriza tudo isso? Não o vulgarizando, não diminuindo o pecado. Porque muitos pensam assim: já que eu peço perdão a Deus e sou perdoado, eu peco e tudo bem, né? Não faça isso. Você tem que ter o temor do Senhor e valorizar todo o sacrifício. Todos nós temos que ter isso e não pecarmos. Usar todos os instrumentos possíveis para não pecar. É como José fez. José, o que ele fez? Para não adulterar, né, com a mulher de Potifar, ele fugiu. Não teve mais alternativa, ele fugiu. Fuja de toda aparência do mal e valorize a graça do Senhor Jesus. Mas eu já pequei, fiz tanta coisa e tal. Vai ao Senhor com o coração contrito, peça perdão a Ele e, como uma mágica, imediatamente você é limpo. É tremendo, né, irmãos? O pecado leva à morte. Aí tem Romanos 5,18, mas eu já li, né? Não vou ler não, que nós já lemos. O pecado leva à morte. A graça do Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, nos leva à vida eterna. Olha só a diferença. Lá no início, morte. Pela graça, a vida eterna. Amém? Romanos 5,21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justificação para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O perdão de Deus não faz com que o pecado seja menos grave. A morte de Jesus nos mostra a gravidade do pecado. Romanos 6, de 3 a 23, ele fala justamente, dá uma ênfase até mesmo sobre o batismo, logo no início. O 2, né? Romanos 6. Que porém diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça seja também abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda? Ou seja, sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo, ele mostra justamente a trajetória do Filho de Deus, do perdido. Ou seja, morre para o mundo e vive para o Senhor Jesus. E a representação do batismo nas águas, como Jesus foi batizado, em muitas águas, mostra aquilo que nós
em Cristo Jesus precisamos fazer. Uma vida transformada. Batismo é uma pública confissão de fé. Você que ainda não foi batizado, pense nisso, busque isso, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Romanos 6,6, como nós lemos, né? Que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. O velho homem deve ser crucificado, por isso que é morte para o mundo e vida para o Senhor Jesus. Nós nos identificamos com a morte de Jesus lá na cruz. Isso que é salvação. Por isso que você tem uma nova vida. Ah, mas Jesus está morto? Sim, eu morri. Aquela carne ali de Jesus foi a minha morrendo também ali. O pecado. Jesus morreu, eu morri para esse mundo também. Ah, ele ressuscitou? Sim, eu ressuscitei com ele, com uma nova vida, com o corpo glorificado. É isso, irmão. É isso aí. E agora, sou eternamente do Senhor. Amém? Romanos 6, 7, 8. Vivemos para o Senhor, somos ressuscitados juntamente com Cristo. É o que eu acabei de falar. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Maravilha, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Morremos com o Senhor, com Ele viveremos eternamente. Por isso o simbolismo importante da morte e ressurreição de Jesus. Jesus demonstrou, olha, todos serão ressuscitados em vida aqui, numa nova vida, e também quando Ele voltar, na ressurreição dos mortos primeiramente, e aqueles que estão vivos terão um corpo glorificado. Olha só, irmãos, aqueles que estão fiéis ao Senhor. Uma nova vida. Uma nova vida. Novos objetivos, novos sonhos. Por isso que ressuscitado com Cristo. Irmão, uma pessoa que ela tem um encontro real com o Senhor, ela tem uma nova vida. Ela pensa diferente. Apocalipse 21, 5, diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Escreve. Eu faço nova todas as coisas. Uma nova vida, um novo sonho, uma nova perspectiva. Irmãos, quantos que antes de conhecer o Senhor, aquela vida materialista, só... Não sou contra isso não, irmão. Contra dinheiro, sucesso, é até bom. Carro, casa e tal, dinheiro e tal. Encontra o Senhor e fala: olha, eu penso só no eterno. Tudo vai ficar aí. Vamos trabalhar aqui, vamos investir na obra de Deus, fazer as coisas de Deus. Mas é o eterno. Uma nova visão, uma nova perspectiva. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor, Ele deseja fazer nova, uma nova vida, uma nova perspectiva em você, em nome de Jesus. Amém.